Bueno, pues nada, vamos aquí a Tatiana Freiras, que nos va a hablar de la recepción en España de Paulo Freire, el caso de Enrique de Castro. Y bueno, la vamos a dejar paso para que nos haga la exposición. Ella viene de la Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Educación. Y bueno, pues le damos paso para que nos trate este tema. Muchas gracias por estar aquí, ¿vale? Hasta ahora. Voy a hacer. Muchas gracias, buenas tardes. Voy a solo sacar un poquito que esto. Muchas gracias a Jesús, Valério, por la invitación y también por la presencia de vosotros. Mi presentación es un poco brasileña y española, porque para explicar un poco mi situación actual, voy a hablar en español, ¿vale? Yo creo que la mayoría me comprende, pero quizás invente alguna palabra que es bastante común y hable un poco de portuñol. Entonces voy a seguir un poco la idea de las diapositivas para que sea más o menos organizado. Solo voy a poner aquí mi tiempo un poco para controlar un poco. Como Jesús ya ha presentado, voy a hablar hoy de la recepción en España de Paulo Freire, el caso de Enrique de Castro. Atualmente, desde mayo de 2019, estoy en la Universidad Complutense de Madrid, tengo un contrato postdoctoral. Entonces, los trabajos que hoy estoy presentando son trabajos que he presentado solo en un congreso y aquí. Son trabajos nuevos, es un poco desafiador hablar un poco de este tema, porque a principios de mayo me ha surgido entonces trabajar con temas de recepción y circulación de ideas entre Brasil y España en los años 60 y 70 del siglo XX. Yo soy historiadora y trabajé durante muchos años con fines del siglo XIX y principios del XX. Adentrar en un nuevo recorte temporal es un desafío. Además, en una perspectiva transnacional, que este es el caso. Traer temas de historia de Brasil, de los años 60 y 70, un reto de la ditadura muy, muy importante, de la historia nacional y también adentrar en temas, por ejemplo, como el franquismo. Entonces, yo saliento un poco que es un trabajo que está en vías de construcción. El tema, entonces, que yo trabajo es básicamente el marco teórico conceptual que yo vengo desarrollando. Está en la línea de la historia de la recepción y circulación de ideas, que es un tema que yo estoy me dedicando desde mayo a trabajar un poco en la perspectiva, por ejemplo, de autores como Peter Burke, como Marcelo Caruso, y sobre todo las formas de esa palabra es un poco difícil, externalización del conocimiento educacional. O sea, trabajar un poco la idea que nosotros, algunos teóricos sí defienden la idea de una cultura mundial, pero sobre todo la idea de las culturas específicas. O sea, mesmo que una idea se traslade de un país a otro, tenemos que tener en cuenta todas las especificidades de recepción de esta idea. Y que la circulación de ideas, como la mayoría de los educadores saben, es un progreso constante desde el siglo XIX. A partir de los momentos de las primeras conferencias pedagógicas, las primeras viajes que se hacía con este tema desde América Latina, Estados Unidos, Europa, es un movimiento de circulación de ideas pedagógicas. Entonces, yo centro un poco mi idea en este tema. Y también un reto importante sería la teoría de la producción, circulación y de apropiación. Digo eso porque yo voy a trabajar con temas de Paulo Freire y Enrique de Castro. Sobre todo, temas que estão, eu vou buscar exemplos em sua prática e em seus escritos. Então, como todos sabem, Paulo Freire é o educador brasileiro com mais obras traduzidas e de ampla circulação do siglo XX. Não? Sabem que Paulo Freire já está traduzido a mais de 20 línguas e é o autor, o educador brasileiro que mais se lê em el mundo.
Desta perspectiva, eu estou trabalhando com uma teoria de recepção e apropriação de seus livros, de seu material escrito, sobretudo. Suas ideias, claro, que circulam através da materialidade da escrita. Por isso, eu trabalho também um pouco com a ideia de apropriação de ideias. Ou seja, o leitor se apropria de uma leitura e faz relações com sua cultura específica, com seus conhecimentos anteriores e com seu ambiente cultural a partir de cada contexto. Então, é um pouco nesta linha que eu venho trabalhando. Claro que, como eu he comentado, é um marco teórico conceptual aún muito provisional, porque eu estou aberta a qualquer sugerência e a dialogarmos sobre este tema. Bem, para começar, bom, eu creio que outra coisa que queria comentar é que meu objetivo aqui não é centrar-me em la figura, em la biografia e tampouco em las obras de Henrique de Castro, de Paulo Freire, porque creio que é um educador bastante conhecido para a maioria das pessoas, mas me gostaria salientar alguns pontos muito básicos de sua importância para a pedagogia crítica latino-americana. Sobretudo, me gostaria salientar um pouco seus estudos, porque Paulo Freire é conhecido como um educador em todo o mundo. Seus estudos estavam na faculdade, é graduado na Faculdade de Direito da Universidade de Recife, em Nordeste do Brasil. Para nós, o Brasil é um país muito grande, então nós somos quase que um continente. Eu venho do sul do Brasil e falar de Nordeste é um contexto bastante complexo. Então, Paulo Freire se graduou em Direito e tem sua tese defendida em ano de 1959, que se chama Educação e Atualidade Brasileira, que foi apresentada para a assinatura de História e Filosofia da Educação em la Escola de Bellas Artes da Universidade de Recife. Então, esta é a primeira, recentemente ha sido reeditada sua tese doctoral e este é um momento que Paulo Freire faz suas primeiras denúncias da realidade do Brasil e da realidade da educação em país. Pero bem, suas obras principais, como suas primeiras obras, vamos assim dizer, e sua obra principal, que é a Pedagogia do Oprimido, pero antes de Pedagogia do Oprimido, temos a educação como prática de libertad. Eu hablo com calma porque sempre tenho as ideias e leio em português Paulo Freire, por isso tenho que tomar um pouco de cuidado. A educação como prática de libertad e Pedagogia do Oprimido são suas obras, vamos assim dizer, que condensam muitos de seus pensamentos e sobretudo, são suas obras que dão um tono de circulação de suas ideias. Porque a educação como prática da liberdade vai ser editada em Brasil e é o primeiro, vai ser editada em 1970, sim, e é o primeiro, em 1967, é o primeiro movimento de organização de suas ideias. E depois, a Pedagogia do Oprimido, que já é um outro momento, depois que Paulo Freire está exilado em Chile, né? Porque primeiro se exilia em Bolívia e depois se vai a Chile, e dentro deste movimento de educação que ele empieza, que já ha trabalhado em Brasil, em seu primeiro experimento em Angicos, em Rio Grande do Norte, e posteriormente em movimento da educação cristiana e reforma agrária em Chile, que vai a trabalhar com sua obra Pedagogia do Oprimido, que não vai ser publicada em Brasil. Primeiramente, Pedagogia do Oprimido será publicado em espanhol e inglês em 1970, porque aí, em los anos 70, temos, depois de 68, os anos duros da ditadura do país. Então, Paulo Freire não será publicado primeiramente em Brasil. Então, digo isso porque a importância, sobretudo, de Paulo Freire, de sua obra circular já em um cenário internacional. Ele, como brasileiro, não pode publicar sua obra em português, a princípio, tampouco em Brasil, e a difusão de sua obra
por las vías de la internacionalización de sus ideas, que es el español y es el inglés. Y hablo del libro, y voy a hablar aquí también un poco del libro, porque es la lógica, no teníamos Wikipedia, no teníamos la internet. Va a ser a través de los libros, de las fotocopias, de las charlas, de todo eso que Paulo Freire se va a implicar y se va a difundir por las vías universitarias, los movimientos sociales y tantos otros en América Latina, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, el objetivo de esta charla es analizar la influencia de la obra de Paulo Freire, como yo hablé, y plantearmos alguns planteamentos educativos e sociológicos expressados por Henrique de Castro em duas de suas obras, Hay que colgarlos, de 1985, e Dios es ateu. Vou falar muito rapidamente depois também das obras de Henrique de Castro, porque não sei como é conhecido em Espanha, eu conheci através do grupo que eu estou investigando em Madrid, e a partir deste momento me he tomado contato, eu não tinha nem ideia de quem era antes de vir à Espanha, não tinha nada de conhecimento, então a partir deste contato com o grupo que trabalha algumas ideias do movimento, da pedagogia social e dos movimentos sociais do cristianismo, neste momento me han apresentado Henrique de Castro. Para contextualizar, então, um pouco, eu trabalho com a ideia de educação popular latino-americana, entendida com as palavras de Bruna Joffre, como as práticas generadas por las organizações não governamentais de diversos tipos e organizações de base, vinculadas a movimentos políticos e sociais, e a menudo a partidos políticos também de esquerda, capazes de situar sectores populares como sujeitos em el centro del discurso e la prática, ao tempo que visualizava cambios estruturais radicais com um toque utópico. Então, sobretudo, as condições históricas deste momento, da Revolução Cubana, do Concílio de Vaticano, Conferência de Medellín, Teologia de la Libertación, as ideias e práticas de Freire e a radicalização dos grupos de esquerdas, que eu vou buscar a partir da obra de Henrique de Castro e sua prática, tentar buscar algumas huellas, não, como se diz aqui, alguns rastros dessas ideias de Paulo Freire em essas duas obras principais de Henrique de Castro. Me gostaria também salientar, como eu falei, que a importância do material escrito para este momento, como nos coloca Tamar Groves, que é uma das especialistas da recepção de Paulo Freire em Espanha, nos coloca que a educação, as duas obras que eu he citado, Educação como Prática de Libertad e a Pedagogia del Oprimido, foram importadas de Latinoamérica, se fotocopiaram e distribuíram de forma clandestina, passando de mano em mano entre estudantes e professores. Suas ideias se discutiram em reuniões e assembleias e em publicações independentes. Además, se imprimiam livros e artículos acerca de seus métodos. Então, esta ideia, sobretudo que Paulo Freire essas ideias educativas que Paulo Freire ha condensado, sobretudo sobre sua experiência em Angicos, em norte de Brasil, sobretudo as suas ideias de los círculos de cultura, uma coisa que, bueno, é conhecimento general, pero vale salientar que a importância de los círculos de cultura para a alfabetização rápida de jovens e adultos, sobretudo adultos, em 45 dias. É o projeto nacional que ha sido interrompido por la dictadura em Brasil. Então, esse projeto de educação está expresso em suas duas obras principais neste momento. Então, foram acolhidas em Espanha, sobretudo, por los movimentos de renovação pedagógica, também os movimentos, claro, de projetos de educação de jovens e adultos, movimentos sociais e educativos, em contextos de pobreza, de marginalização e exclusão social, e, sobretudo, também em contextos de educadores de la calle, não de la calle, educadores de calle. Então, esta é um pouco a ideia que eu me encontro com Henrique de Castro, porque Henrique de Castro, vou falar um pouquinho sobre quem eres, né? Quem é Henrique de Castro? ¿Por quê? Porque este é um encontro, sobretudo, que vamos a ter, que Henrique de Castro, nascido em Madrid, que tem sua trajetória religiosa,
¿no? que vou falar depois um pouco da ideia de liderança revolucionária de que habla Henrique de Castro, Paulo Freire, e que eu vejo muitos aspectos, não é meu objetivo, mas eu vejo muitos aspectos biográficos semelhantes entre, por exemplo, Paulo Freire e Henrique de Castro. Henrique de Castro ha nascido numa família que tinha bastante condições, ha estudado em um colégio del Pilar de Madrid, tinha condições econômicas buenas, e depois se ha hecho sus estudios de filosofia e teologia na Universidad Complutense de Madrid. E aí ha tenido contato com as ideias do marxismo cristiano, as movilizações estudantiles e o primeiro contato com a marginação e a pobreza. Paulo Freire disse que para a liderança revolucionária se necessita muitas vezes sair da classe média e assumir a causa de los pobres, né? De los marginalizados, del oprimido. Então, eu vejo um pouco este movimento em la formação, em la família de Henrique de Castro e sua formação. Este movimento que lo lleva a viver com aquilo que, em suas palavras, entre comillas, ele mesmo lhe diz, os chavales. Ele com as entrevistas em sua obra, sempre utiliza a expressão minha vida são os chavales que eu trabalho diariamente. Então, ele ha sido ordenado sacerdote em 1972 e teve seu primeiro destino em Alto del Arenal, em Madrid, em 1972. E sobretudo, aqui, rapidamente, veio algumas influências. Então, como eu já falei, eu que vou analisar a influência de Paulo Freire, a teologia da libertação, que é outra referência de Brasil, Leonardo Boff, é outra referência que Henrique de Castro faz em suas obras, que tenho que analisar com mais profundidade. As práticas sociais, sobretudo das escolas de Henrique Martínez Reguera, e também a atividade já anterior a Henrique de Castro de Padre Llanos, que é também na comunidade de Madrid, sobretudo no bairro de Vallecas, que han desenvolvido aí trabalhos já anteriores a Henrique de Castro bastante importantes. Aqui trago, então, como há duas obras principais que eu he leído e he tentado buscar alguns vestígios, algumas ideias de Paulo Freire em Henrique de Castro. Por quê? Porque, como vou perceber estes rastros? Há apenas duas manifestações claras que Henrique de Castro sigue ideias de Paulo Freire. A primeira é na primeira que hemos tenido contato através do grupo que eu investigo, é através de uma entrevista de 2003 realizada por uma aluna de pedagogia social, se não me engano, que está publicada em uma revista, uma entrevista que ela pergunta sobre suas metodologias, se tinha alguma metodologia ao trabalhar com os chavales. E ela diz, sim, eu sigo algumas ideias de Paulo Freire, mas só isso. E há outro elemento importante, em todas suas obras, ele não faz nenhuma referência bibliográfica. Ele habla de muitas pessoas reconhecidas internacionalmente e muitas pessoas de Espanha, religiosos, políticos, tudo isso, mas não cita nenhum autor. Então, as únicas manifestações, duas manifestações expressas que temos é a entrevista que diz, sim, eu sigo ideias de Paulo Freire e em seu livro, que eu he leído depois, Dios es ateu, de 1997, que logo em princípio do livro ele coloca que a promoção cultural em todos os níveis e em todas as idades, sempre em esse sentido crítico, em uma linha adaptada à pedagogia de Freire, no que ha contribuído a que a gente descubriera sua própria valia e as possibilidades que há em seu pueblo para enfrentar-se a qualquer tipo de avassalamento por parte dos poderes políticos e sociais. Aí em la obra, porque Dios es ateu é uma obra que condensa 25 anos de seu trabalho. Também é uma obra que ele já está bastante mais maduro e como o primeiro livro de 1985 relata muitas experiências
cotidianas com os chicos. Então, aí ele mesmo na introdução disse, eu tive que escrever esse livro a barbatones, uma coisa assim, como com muitas prisas, que tinha que terminar porque necessitava denunciar a situação que estes chicos viviam. Necessitava denunciar e necessitava tornar visível para outras pessoas. Já Dios es ateu é um outro contexto. Ele está mais maduro, condensa aí muitas de suas ideias com mais calma, porque escreve com mais tranquilidade, e aí aparece, então, a menção que ele faz a Paulo Freire. Então, a partir de las duas obras de Paulo Freire, La educación como práctica de la libertad, la pedagogía del oprimido y em las duas obras de Henrique de Castro, eu he prestado especial atenção. Poderia, claro, elencar outros temas, pero la ideia de noções de conscientização, educação, ação social, desenvolvimento comunitário, liderazgo social e críticas a las instituições. Claro, essas categorias, vamos assim dizer, de análise, não são a priori. Elas foram sendo construídas ao longo de mi trabalho, claro, com a ideia de conscientização em Paulo Freire é fundamental, porque sua educação é a base conscientizadora, pero outros temas que me han aí lendo e trabalhando com os dois autores me foram salindo como noções importantes de pontos de conexão entre os dois. E que rastros de Freire se percebe em Henrique de Castro? Isso é um elemento que não é fácil, não é, como eu digo, não é uma coisa fácil de trabalhar e dizer, mira, eu encontro isso e tenho certeza. Não, mas eu encontro de maneira uma influência muito difusa e adaptada desde uma perspectiva de metamorfoses e adaptação. Que eu creio que esta é a perspectiva que eu traje desde o princípio, que é a ideia de especificidades culturais. Ou seja, a leitura, o contato que Henrique de Castro teve com Paulo Freire ha sido basicamente uma adaptação de suas ideias, como vários educadores fizeram ao longo da história e que seguem fazendo. Quando tu tens uma ideia pedagógica, tu vas adaptar a tu contexto sociocultural. A ideia muito importante que eu destaco é a ideia de perder o medo. Paulo Freire sempre falava que o primeiro desafio de seu trabalho como educador e dos educadores que trabalhavam com ele era hacer que o sujeito, o oprimido, perdesse o medo. Então, a ideia, por exemplo, o trabalho que temos aí em Henrique de Castro é um trabalho muito importante de perder o medo. Não perder o medo, sobretudo de los chavales, pero las famílias que estavam implicadas em este contexto. Estamos falando de los anos 60 e 70, com olas de drogas, de heroínas, de cárcel, de todo isso que eles passavam em esta de SIDA, posteriormente, de várias enfermidades. Então, perder o medo de ter voz, de falar, de tornar-se visível dentro de uma conjuntura de marginalização em este contexto que eram praticamente invisíveis. Por isso que esta obra de Henrique de Castro de 85 saiu um pouco a las pressas, como ele mesmo disse, porque necessitava tornar visível, necessitava publicar. Então, isso é um dos elementos que eu considero muito importante. E o hecho de dar voz, e aí depois vou fazer uma relação mais com a ideia de círculos de cultura, porque dentro da pedagogia de Freire, eu necessito escutar mis estudiantes, necessito escutar mis alunos antes de falar. Então, justo esta relação que Henrique de Castro vai fazer, sobretudo, que eu creio que dentro de meu estudo, uma das coisas mais importantes que eu vejo como ele ha traído as pessoas para seu espaço, para seu momento, ha sido através das missas dialogadas. Ha sido o primeiro movimento que Henrique de Castro hizo dentro de sua paróquia. Trazer a ideia de diálogo, fazer com que as pessoas hablassem em la missa. Ha sido um dos elementos mais importantes e iniciais desse projeto.
E também a ideia, que depois, que eu como dije, a ideia de liderazgo, a ideia de que o sujeito que lidera este grupo deve ter confiança, amor e lazos de fidelidad con este grupo que está desarrollando esas ideas. Entonces, ahí hay, por ejemplo, trechos de la obra de Henrique de Castro que dice que la distancia óptima para la educación es del abrazo. Entonces, es exactamente un poco esta línea de dar libertad para que el alumno, para que no caso, tenga voz, pierda el miedo de hablar. Outro elemento que eu considero também como uma influência importante é, como falei, a ideia de círculos de cultura em la paróquia, como um lugar de encontro, onde todo o mundo tem cabida, seja qual seja sua origem e ideologia, e em el que o denominador comum deve ser a solidariedade. Então, é um pouco isso. Paulo Freire, quando habla de los círculos de cultura, de sua ideia de trazer palavras generadoras, que as pessoas hablem, que el analfabeto, a pessoa que não sepa ler nem escrever, tenha condições primeiro de falar sobre sua vida, que o processo de alfabetização seja a partir da realidade cultural que eles vivem. Então, justo Henrique de Castro hace esse primeiro intento e que, además de la paróquia, de suas missas dialogadas, ele traz pessoas e não apenas os chavales. Son sobretudo el grupo de madres, que aí Henrique de Castro desenvolve um trabalho bastante importante dentro da comunidade, porque ele estende seu trabalho muito allá de sua igreja, de sua paróquia. Então, ele aí tem toda uma crítica às instituições e consegue desenvolver junto com as madres, porque vai ser ele que vão a recorrer quando necessitam auxílio, como por exemplo, com advogados, com pagamentos de fianças, temas por el estilo. Então, aí ele vai a estabelecer dentro da igreja e dentro destes organismos sociais esta ideia de trabalho educativo social que está muito mais allá da ideia de los ensinamentos do evangelho. Outro tema que eu considero também que he visto um terceiro tópico são as iniciativas de caráter associativo. Então, são muitos trabalhos que Henrique de Castro vai a desenvolver em uma perspectiva associativa. Então, vai ser uma pedagogia daquilo que chamamos de la urgência, porque ele vai viver junto com os chicos que estão com problemas de drogas, que estão com problemas. Então, ele mesmo disse que sua pedagogia muitas vezes é a pedagogia da urgência, necessitamos ter o que comer, necessitamos de medicinas, necessitamos que eles não se peleiem entre eles, que não roubem, que não tragam armas à casa, pero também ha hecho os trabalhos de associações a largo prazo. Então, ele necessitava cuidar, entre comillas, necesitaba educar, se puede así decir, este grupo. Pero, además de estes grupos que estavam dentro de sua casa vivendo com ele também ha desarrollado, por exemplo, a promoção do autoempleo, que com várias iniciativas que ele mesmo hacía, porque ele dizia que os curas necessitavam trabalhar também. Dizia, nosotros curas, ele dava classes, ha trabajado como taxista, então ele ha desarrollado aí vários trabalhos, por exemplo, em granjas, em trabalho de mensajarias, trabalhos que na comunidade generavam dinheiro. Ele sabia que necessitava dinheiro para este contexto. A Associação de Madres contra a Droga em Madrid, sobretudo, ha sido um momento muito importante para eles entenderem toda a corrupção da polícia, porque as madres, pouco a pouco, com muito medo a princípio, mas pouco a pouco começaram a ter Henrique de Castro como uma referência importante deste movimento de luta. Hablamos de madre porque, bem, como todos sabem, a madre em geral era a pessoa que se quedava em aquele momento desesperada e foram elas que
pouco a pouco constituíram este movimento e, sobretudo, de compreender e de acusar muitas vezes a polícia por os temas que passavam. Escolas de educadores, como já havia comentado, como na promoção de Henrique Martínez Guerreira, e também a coordenadoria de barrios. Então, a ideia é de formar associações e que essas associações contribuíssem para que fossem outras alternativas para esses sujeitos marginalizados, que sejam outros movimentos que eles pudessem promover, que eles pudessem trabalhar. E uma das coisas que eu considero talvez a mais importante, e como eu digo que vejo muitos, não é um estudo biográfico, mas vejo muitas características, assim como outros líderes revolucionários nesse sentido, do liderazgo social, é, sobretudo, implicar-se em las vidas cotidianas de las pessoas correntes, que dão vidas a las comunidades. Henrique de Castro dizia, eu não posso ir buscando as pessoas em suas casas. Eu tenho que fazer um trabalho que as pessoas confiem em mim e que venham até mim. E esta ideia, tem muitos mecanismos do marxismo cristiano, muitos temas aí que poderíamos problematizar, mas, sobretudo, ele ponia dentro de sua vida cotidiana algumas regras muito básicas de seu trabalho. Por exemplo, em seu cotidiano dizia a los chavales, não podes entrar em casa, vosotros podéis viver aqui, tenéis comida, tenéis casa e proteção, mas vosotros não podéis trazer armas, objetos roubados, nem drogas. Isso está proibido entrar em esta casa, pero eu les dou como garantia que aqui tampouco vai entrar a polícia. Las assistentes sociais que faziam parte da comunidade poderiam entrar como amigas, não como assistentes sociais. Dizia, todos são bem-vindos, desde que não representem instituições. Todos podem entrar em minha casa, desde que não representem nenhuma instituição política, nenhuma instituição do governo. E isso é um dos traços que eu considero, e coisas, vou falar assim também, coisas que ele relata de temas muito cotidianos, e que ele mesmo dizia, que do poder do conhecimento, que ele dizia, eu sou uma pessoa que tive possibilidades de estudar, eu he leído muito, eu sou capaz de entrar em la mente destes chicos, se eu quero, e convencê-los de muitas coisas. Traía aí exemplos de discussões cotidianas, exemplos básicos de sua vida, de um bar, de um chaval que tentava lhe matar, que lhe sacava um cuchillo, e dizia, eu tenho consciência disso. Então, eu he entregado minha vida para que não utilizasse deste poder, que ha utilizado algumas vezes, como ele mesmo, o poder do conhecimento, o poder da palavra, para sujeitar essas pessoas. Porque a lógica justamente de la ideia de Paulo Freire entre o oprimido e o opressor é justamente não cambiar o sistema, que o oprimido não se torne o opressor. Então, justamente ele ha traído aí em suas obras muitos exemplos cotidianos de regras que ponia para tornar a vida destes grupos possíveis, pero também a liberdade que ele dava a estas pessoas e também outros temas que muitas vezes ele ha escrito, que algumas pessoas que estavam indo da polícia, ele mandava, não sei, he conseguido que um cura levasse a outro país um chico. Depois de tantos anos, subi que o chico se ha ordenado e tal, se ha deixado as drogas. Então, aí, esses mecanismos que não são totalmente legais, pero que ele mesmo admite, eu lo hice. Era a minha única forma de não levar este chico à la cárcel. E bem, para seguir um pouco meu tempo, mais ou menos, que tinha previsto, eu queria fazer assim algumas considerações finais muito abertas, porque minha ideia não é cerrar nada, eu não tenho considerações finais, não tenho conclusões deste estudo, porque está em processo, é um trabalho em construção, pero
a questão que temos em manos é ampla e complexa, e eu creio que está na linha de metamorfoses e singularização eclética, de planteamentos desde o Vaticano II, todo esse movimento de teologia da libertação dos anos 60, da educação popular latino-americana, da psicologia social e da educação, e sobretudo todas essas posições marxistas, socialistas, cristianas e outras cercanas do anarquismo cristiano. Então, é uma rede muito complexa de influências que eu tentei através de duas pessoas concretas, dos objetos, porque Paulo Freire é uma pessoa, e eu aí le pus um pouco como um objeto de estudo suas obras, e Henrique de Castro, que para mim é um personagem muito interessante, não que meu trabalho seja interessante, mas seu trabalho é um trabalho muito interessante de analisar desde o ponto de vista de los movimentos sociais e da educação em espaços não formais, né? Que todo o trabalho que hace dentro desta conjuntura e todas as influências, claro que eu teria que analisar aí, e não é meu objetivo, por exemplo, analisar as influências de Freire, as ideias de Freire estão implicadas, ele não é o originário de muitas ideias, mas como ele sintetiza essas ideias e difunde por América Latina, Estados Unidos e Europa. Como ha sido sua capacidade, enquanto persona, enquanto autor, enquanto educador, de transformar essas ideias desta maneira. E, através, então, apesar dessa influência, que eu caracterizo como difusa e adaptada, como disse, são só dois em sua obra, em a obra de Henrique de Castro, são duas menções. Uma entrevista, e um parágrafo de sua obra. Pero me parece possível observar de uma maneira muito clara a ideia de conscientização que ele trabalha, a ideia de desenvolvimento comunitário, a ideia de ação social, a ideia de liderazgo revolucionário, de líder desta comunidade. Então, eu observo isso até este momento. Eu observo que estas ideias presentes na prática e na obra de Paulo Freire estiveram de uma maneira bastante significativa presente na prática e também em los escritos. Digo na prática porque Henrique de Castro basicamente reflexiona, escreve sobre suas práticas. Então, ele não é um intelectual, ele não está preocupado, Henrique de Castro não está preocupado em escrever e citar suas fontes. Pero citando suas práticas cotidianas, ele traz muito de las ideias de Paulo Freire. E outro elemento, só para finalizar, sobre as críticas às instituições, me parece importante dizer que, de uma maneira muito diferente de Paulo Freire era um educador que estava implicado com as instituições. Seu projeto em Brasil era um projeto nacional de alfabetização. Seu projeto era para alfabetizar 2 milhões de pessoas. Seu projeto era formar, através do governo de Brasil, 20.000 educadores em todo o território nacional. Seu projeto em Chile também ha sido com os movimentos, com as instituições, e depois como um intelectual invitado para diferentes universidades, né, um intelectual que circulou e ha regressado ao Brasil para, depois de seu exílio, também para trabalhar dentro do governo. E, ao contrário, Henrique de Castro faz uma crítica total às instituições. Ele disse que não crê em nenhuma instituição. Dijo que a ele não quer se vincular a nenhuma instituição. Además, claro, que tampouco a igreja, que é seu eje principal, hace todas as críticas possíveis. Então, ele disse que não quer ninguém em sua casa, não quer, trabalhar com chicas de psicologia, trabalha com pessoas de outras áreas, mas que ele não quer se vincular a nenhuma instituição. Então, aí são, vamos assim dizer, um elemento muito importante que eu considero um distanciamento entre Paulo Freire e Henrique de Castro. Bem, muitas gracias por la atención
E pongo também meu e-mail se alguém tem algum interesse ou quer buscar algo que lhe interesse, alguma informação mais sobre as obras que deveriam ter posto. Muitas graças. Sí, sí. A propósito de cosas que he escuchado en la actualidad, ¿cuál es la situación actual de las políticas educativas de Paulo Freire en Brasil, considerando el gobierno de Bolsonaro? Voy a contestar, pero yo hago una broma que cuando empiezo mis charlas actualmente en España digo, no contesto ninguna pregunta sobre la situación del gobierno actual, porque nadie sabe explicar eso, tampoco los cientistas políticos y sociales. Y yo soy historiadora, necesito me distanciar algunos años para hacer un análisis, pero bien. Yo veo, voy a te decir mis impresiones, desde los movimientos ahí de 2015, 16 y todo eso que teníamos en Brasil y después la concretización de Bolsonaro en la presidencia. Yo veo como una crítica clara a todo el movimiento de educación popular que ha existido y que los pocos años en Brasil está se desarrollando, porque nosotros estamos ahí intentando hacer educación popular aún. Nosotros estamos empezando nuestro proyecto de educación popular, de las clases marginalizadas y todo eso. Entonces, ahí yo veo claro como una crítica clara, abierta sobre todo porque es una crítica que ahora con las redes sociales, todo eso, es una crítica abierta a cualquier mención a idea de educación a través de la concientización. Es la idea de hacer con que esses sujetos percam el miedo, de dar palabra, de dar derecho, de dar la voz a diferentes grupos. Yo veo eso claramente y abiertamente he dicho que la educación debe ser una educación neutra, que ya basta los años de gobiernos de izquierda que han infiltrado las ideas de emancipación y concientización. Entonces, en líneas generales, yo veo una destrucción muy abierta en torno de eso.